Isto não significa viver com os frutos do Espírito Santo, isto não significa uma vida perfeita. E esse é um detalhe importante, eu falei algumas semanas atrás que eu ia entrar nesse ponto, porque algumas pessoas dentro do cristianismo têm confundido a vida cristã, a vida no Espírito, a vida de alguém que está nos caminhos de Deus com uma vida perfeita, em termos de impecabilidade. Então eu começo a ser tão dominado pelo Espírito Santo que eu não vou mais pecar. Nunca mais. Eu vou vencer o pecado através da minha devoção, através do meu esforço. Essa é a ideia do perfeccionismo. O pastor Igor tocou um pouquinho nesse ponto durante o momento do louvor. E esse é um assunto delicado. E antes de entrar um pouco e dizer por que eu particularmente não consigo concordar com essa ideia de impecabilidade, pelo menos não enquanto Jesus não voltar e transformar a nossa natureza, eu vou citar aqui alguns efeitos negativos do perfeccionismo para a nossa vida como um todo. E abro até um pequeno parênteses aqui para falar de coisas que não são necessariamente teológicas, mas são psicológicas. Nos últimos anos, desde que eu mudei a minha área de trabalho e tenho trabalhado como psicólogo, é impressionante o quanto a gente percebe essas características afetando os indivíduos. O quanto o impacto dessas características afetam a vida da pessoa como um todo, inclusive o lado espiritual, ao ponto de, ao invés de produzir algo bom e positivo, atrapalha a jornada da pessoa com Deus, por conta do efeito psicológico delas. Então vejam só, e para mim esse é um dos motivos. Como algo que produz mais mal do que bem para as pessoas, pode ser o plano de Deus para a vida das pessoas. Não estou nem entrando na questão teológica. Então vejam só, alguns efeitos que esse perfeccionismo pode trazer. Antes disso, é difícil nós sabermos exatamente quais são as raízes. Por que alguém vai para o lado do perfeccionismo? Uma delas, provavelmente, é por uma busca da aprovação de Deus. Ou até mesmo pelo reconhecimento dos outros. A pessoa perfeccionista, ela tende a querer o reconhecimento dos outros. E, se ela for religiosa, o reconhecimento de Deus. Isso, obviamente, tem a ver com questões da criação da pessoa. Da infância, relações paternas, as primeiras relações que essa pessoa criou. Porque boa parte das vezes o perfeccionismo está relacionado a um sentimento de inferioridade. Então é uma tentativa de compensação disso, através do seu bom comportamento. E ao mesmo tempo, é um traço de personalidade. Algumas pessoas já nascem mais propensas a isso do que outras. Quando essas tendências, sejam elas já hereditárias ou da criação da pessoa, elas se encontram com a pregação do perfeccionismo teológico, está feita a confusão. Porque elas são abraçadas pela pessoa e passam a ser vividas. As consequências disso, quais são? A primeira de todas, logo de cara, é a culpa. Mas não é aquela culpa saudável, vamos dizer assim, porque a culpa tem um aspecto saudável, importante, que é de perceber que algo está errado e precisa ser mudado. Perceber que eu pisei na bola e que não dá para continuar assim. A culpa tem esse papel, mas é aquela culpa obsessiva, onde eu peço perdão, eu reconheço os meus erros, mas ela não vai embora. Eu me sinto culpado o tempo todo. Então, esse é um dos efeitos que o perfeccionismo provoca. Por quê? Porque eu não consigo viver de acordo com esse ideal, logo eu sou assolado pela culpa o tempo todo. Uma vez que então o indivíduo sente essa culpa, ele percebe que é impossível, ele entra no segundo nível, que é o da autodepreciação. O rebaixamento da autoestima. Ele se sente incapaz de viver daquela maneira, então ele não se acha bom o suficiente, ele não se acha digno. Isso começa a destruir a autoestima da pessoa. A cada erro que ela comete, o impacto é o da destruição da autoestima e autodepreciação.
Uma outra consequência é uma possível depressão das emoções e do humor decorrente da frustração de não conseguir. Então, a pessoa, ao sentir-se incapaz e ao sentir que o seu melhor nunca é o bastante, ela vai se frustrando, se frustrando, se frustrando cada vez mais. É aquela pessoa que o tempo todo está pensando, eu poderia ter feito melhor. Eu não deveria ter feito isso, ou eu deveria ter feito aquilo. É uma frustração constante que está ligada a esses sentimentos de culpa e de rebaixamento da autoestima. Isso também pode levar a uma angústia existencial. A incapacidade da pessoa de viver de acordo com aquela vida que ela julga ser o ideal, em última instância, pode levá-la a questionar as próprias razões para viver, as próprias razões da sua existência. E até mesmo para ser uma pessoa cristã. Por isso que não é incomum, se você parar para pensar, você vai perceber isso. Não é incomum você ver na igreja, às vezes, aquelas pessoas que eram mais rígidas, aquelas que eram mais perfeccionistas, quando elas saem, quando elas cansam, elas se tornam o oposto. Elas se tornam os maiores críticos, elas se tornam aqueles que têm a vida mais em desacordo com o que ela vivia antes. Por quê? Porque uma hora a pessoa não suporta aquela pressão que ela mesma impôs sobre si mesma e ela vai para o outro extremo. Essa angústia existencial às vezes leva a pessoa a uma vida de hipocrisia, de máscaras e mentiras. Ela quer mostrar uma coisa para os outros, mas no fundo ela sabe que ela não é aquilo. Então a angústia só aumenta. O perfeccionismo leva à ansiedade, porque enquanto a pessoa não se sente à altura daquilo que ela acha que deveria ser, ela começa então a ter agora medo de perder a salvação, medo de que aquilo que ela está fazendo não é o suficiente. Isso acaba com a paz interior dela e ela entra num ciclo de ansiedade, religiosamente falando, na experiência espiritual da pessoa. Ela começa a ficar ansiosa o tempo todo por achar que nunca conseguirá e que nunca é o suficiente. E por fim, leva a um rebaixamento da empatia e da capacidade de aceitação dos outros. Uma vez que a pessoa está vivendo esse conflito, ela veste uma máscara, muitas vezes de super espiritual, e ela começa a apontar o dedo para os outros, a julgar os outros. Por que isso? Porque é uma forma de desviar o foco de si mesmo. É uma forma de lidar com todos esses sentimentos negativos que ela tem, acusando as outras pessoas. É por isso que também é muito comum nós percebermos no indivíduo que espiritualmente ele é perfeccionista, essa tendência muitas vezes de julgamento, ser uma pessoa dura. Quando alguém erra, quando alguém pisa na bola, ele é o mais rígido com aquela pessoa. Então essas são algumas características emocionais, alguns impactos emocionais de ser um perfeccionista. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver até que em outros aspectos da vida as dinâmicas são parecidas. Eu estou trazendo aqui para o lado espiritual da coisa, mas mesmo o perfeccionismo enquanto um traço de personalidade pode trazer alguns desses tipos de consequências. Mas para o lado espiritual é isso. E daí eu pergunto para vocês, como é que o plano de Deus para a vida de uma pessoa que está andando nesse caminho, que é o caminho do cristianismo, pode ser esse? Pode ser de um ideal que causa tantas consequências ruins, que destrói a pessoa interiormente,